Então vamos lá para a pergunta do dia. Por que quase ninguém bate o mercado no longo prazo? Sejam muito bem-vindos, amigos. Eu sou o Frederico. Aqui a gente fala de negócios, investimentos, vida real e treino, tudo baseado na minha perspectiva pessoal. Cara, essa pergunta aí a gente tem que ter muita humildade de reconhecer isso, que é uma coisa verdadeira, é um negócio difícil, complicado, mas é verdadeiro, as pessoas não batem mesmo. Se você for analisar uma janela, por exemplo, de 20 anos, quem bate o mercado? Pouquíssimos são esses que batem o mercado, muito poucos caras. E aí você fica pensando assim, poxa, velho, será que vale a pena você querer entrar para esses caras, de ser um desses poucos caras? O que será que é mais inteligente? Você gastar seu tempo focado em ganhar dinheiro e colocar os investimentos no automático, ou gastar seu tempo fazendo stock picking, selecionando ações, estudando empresas, tudo mais, sendo que mesmo você fazendo isso, a chance de você conseguir ir melhor do que o mercado ainda é muito pequena ainda, sabe? E isso ainda é pior ainda para os gestores profissionais, porque os gestores profissionais, eles ainda passam por outra questão ainda, complicadíssima, que eles têm que lidar com a avaliação do mercado. Por exemplo, se eles têm uma ação de uma empresa que eles acham que é boa, mas que essa empresa está passando por um momento ali que não é bom, como se fosse, por exemplo, utilizando a estratégia da Fórmula Mágica, por exemplo, você comprar às vezes empresas boas que não estão em bons momentos, o mercado vai julgá-lo, e se ele comprar aquela empresa, ele pode perder cotistas. Então isso para o investidor profissional é ainda mais cruel, essa realidade, sabe? Então eu tenho pensado muito em duas coisas: focar no trabalho e você ter uma cesta de ETFs, ou se você está focado em renda, você foca no trabalho e tem uma cesta de FIIs, sabe? Isso pode ser uma coisa muito mais inteligente do que você ficar fazendo aquele stock picking eterno, sabe? Mas a pessoa pode falar assim, nossa, mas eu comprar ações que deem lucro, se eu focar só em ações que deem lucro, é uma estratégia vencedora. E eu acredito que seja assim, é vencedora. A questão é se vai bater o índice ou se não vai bater o índice. E quando você pensa nisso, o que acontece? Você tem muita empresa boa que passa por momentos que não são bons. E aí, quando essas empresas boas passarem por esses momentos que não são bons, porque o que é um momento que não é bom? É não dar lucro. Então, se essa empresa está passando por um momento que não é bom, que não vai dar lucro, o que vai acontecer? Ela não vai entrar no seu radar, porque você vai falar assim, ó, não está dando lucro, então não vou pegar. Entende? Por exemplo, você pega o índice, o S&P 500, as empresas americanas. A própria Apple, Microsoft, Tesla, então, nem se fala, passaram por momentos péssimos. Se você tivesse escolhendo as ações, nesses momentos essas ações não entrariam no seu radar. O problema é o seguinte: esse momento é justamente o melhor momento de compra, entendeu? Esse momento é justamente o melhor momento de compra. Aí você deixa o melhor momento de compra passar. Então muitas vezes, se você tem a humildade de focar no índice, você pensa assim, não, eu não sou o cara, eu vou abrir mão da discricionariedade, eu vou abrir mão de achar que eu sou melhor do que o mercado e vou deixar as ações, vou comprar o índice e vou deixar o mercado acontecer por si só, sem estar tentando participar dele de uma forma mais ativa. Eu acredito que é uma estratégia mais inteligente. Cara, mas assim, você tem que ter muita
humildade para ir por esse caminho, sabe? Olha o meu caso, por exemplo. Historicamente, eu invisto sempre em imóveis, na construção de imóveis. Então, é um caso que existe o valor do rendimento que o imóvel dá, comparativamente ao valor que você gastou para construí-lo, e existe o rendimento que esse imóvel dá comparativamente com o valor que ele tem de mercado. Então o que acontece? Olha só, por exemplo, eu peguei lá e fiz um galpão. Suponha que lá na época esse galpão, o lote custou 30 mil reais, aí eu gastei mais 50 mil para fazer, custou 80. Aí hoje esse galpão dá um aluguel de 5 mil reais. Até hoje, 20 anos depois. Então, comparativamente ao preço que você gastou para construir, tá dando quase... tá dando mais de 5% ao mês. Se você comparar com o valor de anual... Deixa eu fazer as contas aqui. Se tá dando 5 de aluguel, tá dando 60 por ano. Se você gastou 80 para fazer, você quase que é o dinheiro de um ano. Você quase tem o dinheiro do galpão, quase 100% ao ano. Porém, aí você compara com o valor de hoje. Aí o valor de hoje como é que é? Esse mesmo trem que você gastou lá 20 anos atrás, você gastou 80 mil para fazer, hoje ele vale 1 milhão de reais. Só tem que aí ele vale 1 milhão de reais. O que acontece? O que ele está dando de aluguel é o quê? 5 mil. Aí se ele está dando 5 mil, ele está dando só 0,5%. Aí você pensa, porra, depois de 20 anos, o que seria melhor no momento agora? Esse momento agora. Continuar com esse galpão, imaginando que ele vai aumentando de preço, você vai conseguindo aumentar o valor do aluguel. Ou, por exemplo, vender o galpão e comprar tudo em FIIs. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre a questão dos FIIs e eu estou chegando a uma conclusão bem sólida que a estratégia para mim no atual momento melhor pode ser de fazer a compra dos FIIs. Agora veja só para você ver como que isso é uma coisa que requer uma humildade grande, porque para fazer isso eu vou ter que abrir mão daquela coisa que foi a coisa que eu sempre trabalhei, que eu sempre fiz, que eu tenho um carinho, o galpão que eu fiz tijolo por tijolo. E mais difícil do que isso, eu vou ter que abrir mão de um negócio que eu vi ele aumentar de valor muito ao longo das décadas. Suponha que eu construí lá há 20 anos atrás, na época, como eu falei, vamos supor que eu gastei 80 e vamos dizer que ele valia 150 na época, quase dobrou o valor pelo fato de você ter construído. O lucro da construção quase dobraria o valor dele na época lá. E aí, se hoje ele está valendo 1 milhão, ele subiu de valor, deixa eu pensar aqui quantas vezes. 150, 300, 450, 600, 750, 900, aí seria 1.050. Ele subiu de valor mais ou menos 7 vezes ao longo desses anos. Então, uma subida muito grande, sabe? É uma subida muito grande. Mas ele vai subir mais outras 7 vezes no futuro? A gente não tem como dizer. Provavelmente não. Porque eu peguei uma cidade que estava em crescimento, tudo mais, uma série de coisas e tal. Então a gente, como investidor, requer muita humildade. Você tem que ter a humildade de reconhecer a coisa certa para fazer e fazer a coisa certa. Mesmo que a coisa certa não seja aquela coisa que te coloca no protagonismo. Porque quando você está fazendo stock picking, você está no protagonismo. É você que escolhe as ações. Do mesmo jeito que quando você está selecionando um lote para você comprar, para você fazer um galpão, você está no protagonismo. Eu sei que está selecionando o lote, você vai tomar todas as decisões da construção, você faz tudo aí. Saca o que eu estou querendo dizer? Então, é um negócio complicado. Voltando aqui à pergunta,
Olha, por que quase ninguém bate o mercado no longo prazo? Porque você não tem essa humildade, cara. Você acha que você é o cara, acha que você é o top. Entende? Só tem que o mercado é muito maior do que qualquer cara. Sabe? É aquele negócio que eu falo. Warren Buffett, o que o Warren Buffett fez? Comprou ações boas por preços normais e ficou muito tempo. Não fez nada sem ser isso. E teve o resultado que teve. Ou seja, teve uma postura de humildade. Cara, é muito louco você pensar isso. O Warren Buffett é muito mais humilde do que a maioria dos caras aqui no Brasil que você vem investindo. Porque ele tem essa humildade de reconhecer o mercado do jeito que ele é. Tá bom, meus amigos? Então me fala aí nos comentários qual é a opinião de vocês sobre esse assunto. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. Até o próximo vídeo.